E na adolescência, a gente vai ter, além desse período todo da adolescência, de que hora eu posso, de que hora eu não posso, algumas horas eu posso porque eu sou isso, algumas horas eu posso porque eu sou aquilo. Quando eu começo a sair, já perto da adolescência ali pra sair, eu começo com o tal do vestibular, da profissão, do que você vai ser quando você crescer e tudo mais. E aí a gente começa a ter uma carga importante e que pesa. E que pesa na hora da escolha e que quando a gente se forma e um pouco tempo depois também pesa, né? E aí, mais uma vez, nós precisamos sempre nos remeter para de onde viemos e de quem fomos formados, né? Um grande problema que acaba acontecendo na adolescência é quando a gente, e que nos leva, e mais uma vez eu vou lembrar o primeiro momento. Existem momentos da nossa vida que nós vamos, histórias da nossa vida que nós vamos levando até a nossa vida adulta e até o fim, né? Então a gente está num momento em que na adolescência dizem que a gente vai escolher uma profissão. Mas em momento nenhum chegam pra gente de dizer que nós temos, a possibilidade de errar e dois, a possibilidade de consertar. Eles só ensinam apenas que nós precisamos escolher uma profissão. E isso vai sendo levado adiante, e isso também na nossa vida profissional, depois que nós formamos, nós ficamos com essa pressão. Do tipo, e agora que eu sou formado, e agora que eu tô com 5 anos de formado, eu tô dessa forma, e agora o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Ou seja, a condição, né, de existência do ser humano é de conflito mesmo, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para onde esse conflito vai nos levar. Então, na adolescência, eu tenho aquele momento que eu tenho que escolher a profissão. E aí, quando eu tenho os adolescentes que ficam, e agora? E se não for isso que eu quero? A gente tem que começar a ensinar uma nova forma de que é uma escolha. Quando eu escolho uma coisa, eu automaticamente não escolho todas as outras coisas, né? Então, se eu escolho hoje estar aqui dando formação, eu automaticamente escolhi por não estar dormindo, por exemplo. Né? Então, uma escolha minha, ela automaticamente elimina outras boas escolhas. Mas isso não quer dizer que eu não possa errar e que eu possa consertar, porque eu posso. E se a gente fosse um pouco mais sensível de perceber que existe um erro e existe uma forma de recomeçar, a gente vai lembrar que são coisas que o mundo não está nos ensinando de um Deus que é Deus misericordioso. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente aprende na nossa vida que é muito ruim errar, que é difícil errar e que errar é a pior coisa do mundo. Mas é no erro também que, a gente aprende, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de uma próxima possibilidade de um erro parecido a gente lembrar da situação. E 2, e que quando eu erro e que parece desconcertado, eu vou lembrar de um Deus que é amor, né? E isso as pessoas não ensinam. Então, o que a gente aprende ao longo da nossa vida é que, por exemplo, do mesmo jeito que eu tenho uma profissão para escolher e que tem que ser ela, porque agora é para sempre, que eu não posso voltar mais atrás, aí isso a gente não entende porque que também nós somos tão acostumados a pensar, né, de que errar é uma coisa tão absurda e que se errar para voltar é muita perda de tempo, que isso a gente leva para nossa vida espiritual, né? Então, do tipo, eu errei e agora o que é que eu faço? Eu errei, eu sou uma pessoa que talvez eu não mereça o que eu tenho. Eu errei, por mais que eu vou lá e me confesse, eu ainda não me perdoo por isso. E aí eu esqueço que Deus é esse mesmo Deus que chega para o adolescente e fala: olha, você pode errar. E se você errar, você vai ter a possibilidade de voltar. Continua. E você vai ter a possibilidade de voltar. Quem é que nos diz isso, né, na passagem do filho pródigo? É o Senhor, né? É Deus que diz isso pra gente. Deus diz, né, volte. Né, volte, que novamente vai ter uma forma de pensar sobre isso. Eu não sei se chega claro e nosso coração está tão sensível para perceber que as formas com que nós andamos vivendo e a forma com que as pessoas vêm nos ensinando a viver o mundo lá fora, nas nossas relações, talvez nos impeçam de ter uma relação um pouco mais íntima com Deus, né? Então, a gente está nesse momento em que se errar é uma perda de tempo. E aí atrapalha na nossa vida espiritual quando a gente vê que o tempo de Deus é diferente, que Deus é amor, que Deus pede para nós voltarmos, que existem formas sim de sermos perdoados. E isso é uma coisa que nós carregamos, né? Dentro da adolescência, uma das coisas que acaba acontecendo também
são os nossos primeiros encontros com algumas coisas, né? Alguns com as drogas, por exemplo, é quando nós temos encontro com as primeiras drogas, sejam as lícitas ou ilícitas. É também o momento que nós temos um contato maior com a nossa vida sexual, seja ela direta ou indireta. Direta, que eu digo, são as próprias relações sexuais mesmo. E as indiretas, seja por uma forma com que as pessoas dizem que eu me vestindo vai ficar mais atraente, ou então a forma com que determinada música diz que eu preciso cantar, já que eu não posso vivê-la, eu acabo fazendo em gestos, porque aí aquilo ali eu tô dentro de um contexto, e aí eu sou igual a todo mundo. É na adolescência também que muitas pessoas acabam conhecendo outro viés, que é, por exemplo, desde muito cedo tá na igreja, né? Então, na adolescência é aquele momento que a gente começa a procurar o nosso grupo. E às vezes a gente acaba ficando nos dois grupos. Eu sou de um grupo de oração, de boa e tal, todo sábado, todo domingo eu tô lá. É legal, é ótimo, eu tenho vários amigos que são gente boa. Mas eu também tenho os amigos do meu colégio, já quase indo ali, saindo, já quase indo pra vida adulta da adolescência, que as pessoas acabam tendo contato com outros estilos de vida, e eu acabo vivendo dois. O de sábado e de domingo, que eu posso ir pra igreja e tudo mais, mas eu tenho o estilo de vida de sexta-feira, que é quando eu saio, eu acabo exacerbando em alguns momentos, eu acabo exagerando em alguns momentos e eu vivo as duas coisas, né? E aí, esse é o momento da adolescência que, do mesmo jeito em que a gente não se encontra na melhor forma, né? Tanto do corpo, mas também de como um ser humano, de o que é que eu posso, o que é que eu não posso. É também uma hora que nós questionamos bastante. E muitas vezes nós ainda temos na nossa vida adulta postura de adolescentes, né? De que, como é muito difícil escolher, eu escolho pelos dois. E eu, sendo, né, bem realista, de fato, se existem tantas pessoas, talvez vivendo esses dois estilos de vida, né, o de sexta, o de sábado e domingo, digamos assim, é porque esse estilo é muito bom. Se não fosse muito bom, as pessoas não estariam, né? E aí é que eu venho a exaltação, né, de uma passagem bíblica que Deus colocava no meu coração, né? Quando eu digo que a gente chega na vida adulta, ainda com muitos passinhos já adolescentes, né, de que eu justifico determinados comportamentos, em que eu chego simplesmente, já que é difícil escolher os dois, escolher por um, por outro, eu escolho os dois. Em Romanos ele vem dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a obra, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na infância, é difícil a gente imaginar que nós tenhamos repertório suficiente para escolher grandes coisas, né? Mas desde a nossa infância nós somos treinados a sempre estar escolhendo, claro, no que nós podemos. Então você é pequenininho, sua mãe vai lá levar você para tomar um sorvete, a sua mãe fala: quer o de morango ou tu quer o de chocolate? Aí a criança pega e fala: esse aqui, ela aponta que é o de morango, por exemplo. Então nós somos treinados a sempre estar escolhendo. Na adolescência, a gente tem um grande conflito, porque tem hora que a gente quer escolher, mas não pode, e tem uma hora que a gente tem que escolher, que é bem aquela questão da profissão. E a gente acaba ainda levando na nossa vida adulta determinadas posturas de adolescentes. Porque o adolescente, como ele está querendo se encaixar em algo que seja bom para ele, o que é que ele faz? Ele vai lá e acaba escolhendo por duas opções. E aí é o que a gente vê, né? Adolescentes que muitas vezes estão na igreja, mas que acabam também escolhendo um outro estilo de vida, né? Provavelmente porque seja muito pesado um menino de 13, 14, 15, 17 anos, até 18, quando entra na sua faculdade, entrar com determinados preconceitos sobre ele, tipo, é santinho, então não pode sair, é porque é da igreja e não faz isso, né? Então a gente vive esses conflitos que na vida adulta a gente também vai ter mais pra frente. Imagine você com 29, com 30 anos, você dizer que você optou por uma vida castra e que você não vai manter relação sexual, por exemplo, com seu namorado, sei lá, de 4 anos. Então isso é o que as pessoas dizem que nós temos que ser. E mais uma vez eu vou lembrar como o nível cultural ele vem selecionando os nossos comportamentos.
Mas, mais outra vez eu venho lembrar, existe um nível muito maior nas nossas vidas que nós e só reconhece esse outro nível aquele que teve uma experiência real com Deus. Então eu falo de filogênese, falo porque ela existe sim, e ela é um fator que determina sim os nossos comportamentos, nossas escolhas. Existe também a autogênese, que são as nossas pequenas relações, as relações mais próximas, existem e elas influenciam também nos nossos comportamentos e escolhas. Existe uma cultura que também faz isso, e aí eu não preciso nem entrar muito quanto a cultura vem nos dizendo que nós precisamos ser. Mas existe um nível que só conhece aquele que teve a experiência real com Deus, que é o nível de quem é o Deus que nos rege, o Deus que nos coloca no mundo, o Deus que nos dá uma missão e que se nos dá é porque temos condições para isso. Então, quando eu começo a pensar nessa vida da infância, da adolescência, que eu chego na vida adulta, eu ainda tenho esse conflito de querer viver duas realidades, e às vezes a gente ainda fica muito preso a determinadas pequenas coisas do tipo, não, mas eu amo o meu namorado, mas eu amo, eu acredito que é para sempre, eu esqueço um outro nível, que é o nível do que Deus nos chama a viver. E aí é super importante, eu super aconselho na nossa vida a gente tomar essa passagem e rezar um pouco com ela, para que a gente não se molde ao padrão deste mundo, porque nós não somos dele, nós estamos nele, mas nós não somos dele. E mais do que isso, para que transforme a nossa mente, porque só transformando muitas vezes a nossa mente racional é que a gente consegue ter a sensibilidade de ver as boas e verdadeiras e perfeitas realizações de Deus, né? E aí a adolescência, enfim, nós já conversamos sobre essa crise da adolescência, sobre essas tantas possibilidades que a adolescência vai nos permitindo e que, mais uma vez eu vou dizer, elas são boas. Então, a droga, o que for, né? A droga, a vida sexual e tal, dentro da nossa espécie, tudo isso traz sensações muito boas. Mas nós não podemos esquecer do outro nível, que é esse que nós escolhemos, né? No dia que nós pisamos na obra Lumen e estamos vivendo cada estágio de formação, estamos vivendo cada retiro, cada oração pessoal e comunitária, a gente precisa lembrar da primeira passagem, né? Que desde antes do ventre da nossa mãe, antes de nascermos, Deus já nos conhecia e Deus já nos chamava para algo maior. E agora, chegando no último nível,